Bem, galera, mais uma aula de ciências. Vamos falar um pouquinho aqui para vocês terem noção de genética. Vocês já leram os textos, agora vamos dar uma, digamos assim, pincelada sobre as principais termos, né, utilizados na genética. Então, a genética se iniciou com os estudos de Mendel, né, que é considerado o pai da genética até hoje, e suas ervilhas, né? Mendel se perguntava, na época, como que eram transmitidas essas características de geração a geração, e fez estudos com as ervilhas e acabou propondo novas ideias, né, sobre a herança genética, a hereditariedade, né, e alguns termos que a gente tem que diferenciar, né? Muitos acham que um gene já é o DNA, né? Então a gente vai falar assim, ó, que DNA é todo o conjunto de cromossomos que determinadas espécies possuem. Por exemplo, a nossa contém 46 cromossomos, então o nosso DNA é o conjunto desses 46 cromossomos, em que 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe, formando o nosso genoma. E cada cromossomo possui diversos genes. Então, os genes estão dentro de cada cromossomo. E cada cromossomo existem os pares de cromossomos que vão ter os genes. Então, todo o nosso DNA, com todos os nossos cromossomos, dá o nosso genótipo. Então, todas as nossas características genéticas. Tá? E as características que nós apresentamos com a influência do meio em que vivemos, né? Então, o meio influencia nas nossas características genéticas, tá? E corporais, principalmente. Por exemplo, eu tenho uma pele morena, né? E se eu ir para o sol, vou produzir muita melanina e vou ficar com a pele mais escura. Agora, se eu ficar menos exposto ao ambiente, ao sol, né? À luz solar, e estimular menos a produção de melanina pela minha pele, a minha pele vai ficar mais clara. Então, o ambiente influencia o meu DNA, as minhas características. Assim como quem ingere muita caloria e gasta pouca, vai acabar acumulando gordura no corpo e vai aumentar a sua massa corporal. Então, por isso que a gente tem que, digamos assim, relevar os fatores, né, botar como relevância esses fatores ambientais que influenciam sim no nosso DNA e nas nossas características. E a hereditariedade é a situação em que nós transferimos genes para os nossos descendentes. Então, características que talvez não apareçam em nós e que nós temos no DNA, no nosso genótipo, e não estão aparecendo. No entanto, quando a gente transfere uma carga genética, né, os 23 cromossomos para o nosso filho ou filha, essa característica poderá aparecer nele ou nela, dependendo da combinação de genes do parceiro ou da parceira. Né? Então, se a parceira tiver olhos, né, tiver olhos escuros, mas na família tiver olhos claros, e o parceiro também tiver olhos claros na família, mesmo que ele tenha olhos escuros, a criança pode nascer com olhos claros, né, por causa do fator genético, a herança hereditária. Como existem genes dominantes e genes recessivos, conforme Mendel trouxe esses estudos para nós, os genes que dominam, né, ou seja, são características dominantes, precisa de apenas um gene alelo, ou seja, um dos genes do par de características precisa ser dominante para que ele apareça. Já o gene recessivo precisa do par de genes para que a característica apareça. Isso serve tanto para uma característica como enrolar a língua, nesse caso assim, ó, é uma característica dominante. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer esse processo de enrolar a língua dessa mesma maneira. Então, provavelmente tem o par de genes para essa característica recessivos. E apareceu a característica recessiva, de não conseguir fazer isso que parece tão simples. Certo? Agora, o que são os cromossomos homólogos? Imagine que o pai mandou um conjunto de cromossomos, 23 cromossomos,
metade da carga genética, né, pelo espermatozoide, que a gente viu lá na meiose, né, que forma os gametas, metade da carga genética, e a mãe mandou a outra metade. Essas duas metades se unem. Como é que elas vão se unir corretamente, da forma em pares, né? Então elas vão ter que fazer a leitura um do outro e vão se unindo, cromossomo 1 com cromossomo 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, e assim os 23 pares de cromossomos homólogos, que eles possuem genes para as mesmas características. Então vamos supor que o cromossomo 1 tenha genes de cor do cabelo, cor do olho, nariz, tamanho do nariz, enfim, essas características. Os dois, né, o cromossomo 1 que veio do pai e o cromossomo 1 que veio da mãe, tem essas características e fazem o par. Fazendo o par, eles são os cromossomos homólogos. Par 1, par 2, par 3, par 4, até a par 23, que é o cromossomo sexual. Agora, cada gene que pareou ali, que combinou com o outro, então o gene de cor do cabelo do pai combinou com o gene de cor do cabelo da mãe. Então, esse par de genes são os genes alelos, que codificam a mesma característica. Ok, gente? Nos estudos de genética, a parte de gene dominante e recessivo foi descoberta através dos estudos de Mendel, né, através das ervilhas de Mendel. Eu vou trazer um novo videozinho para vocês e já volto. Um abraço!